Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho do fundo imobiliário de base 10 VGHF11, um dos mais conhecidos fundos imobiliários de base 10. Será que agora é uma boa oportunidade de investir nele, já que ele está sendo negociado abaixo do seu preço justo? É o que vamos ver no vídeo de hoje. Além disso, vamos considerar o seu último relatório gerencial para saber algumas movimentações que aconteceram no fundo durante o mês de setembro. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Antes, só peço aí, você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe nos comentários se você é cotista do VGHF11 e quantas cotas que você tem atualmente. Eu mesmo sou cotista dele, tenho 350 cotas. E se esse canal te ajuda de alguma maneira, já deixa aí seu like para você contribuir com o crescimento do canal. Na última quarta-feira, pessoal, o VGHF11 ele fechou o dia custando aqui R$ 9,27. Somente nesse dia ele caiu aqui um pouco mais de 2%. Muitos fundos imobiliários na última quarta-feira caíram bastante o seu preço de cotação. Podemos ver aqui também que seu dividend yield está de 13,81%, um bom dividend yield, uma rentabilidade aí superior a 1% ao mês praticamente. E nos últimos 12 meses, no acumulado, por cada cota, ele já pagou aqui R$ 1,28 por cada cota em dividendos. Então, se há 12 meses atrás você tivesse comprado uma cota do VGHF11, em dividendos, você já teria recebido R$ 1,28. E tirando como referência aqui também os últimos 12 meses, ele está com uma desvalorização de 1,28%. Se pegarmos o seu gráfico aqui de cotação, podemos ver que no dia 6/10, ele estava custando ali na faixa dos R$ 9,54. Ele veio caindo aos pouquinhos e nessa última quarta-feira ele caiu bastante, né? Ele saiu aqui dos R$ 9,47 no dia 31 e no dia 1 ele fechou custando aqui R$ 9,27. Esse preço de R$ 9,27, pessoal, está abaixo do que seria o preço justo do VGHF11. O preço justo dele seria aqui os R$ 9,30. É uma diferença pequena, porém é bom pelo fato dele estar sendo negociado abaixo do seu preço justo. Por ele ser praticamente um fundo de papel, a maior parte do seu patrimônio está investido em CRIs. Então é sempre aconselhável comprar fundos desse tipo abaixo do seu preço justo. Antes, o VGHF11 ele estava sendo negociado com ágio. No caso, ele estava sendo negociado acima do seu preço justo. O seu P sobre VP anteriormente estava aqui de 1,03, 1,04. Então não seria o melhor momento naquela situação para investir no VGHF11. Já agora, ele está num preço muito interessante, já que está sendo negociado exatamente no seu preço justo. Então, como eu sempre falo, se for comprar fundos imobiliários de papel, compre ou no seu preço justo ou abaixo dele, mas não acima do seu preço justo. Atualmente o VGHF11 ele tem um patrimônio aqui de 876 milhões de reais. Para um fundo de aproximadamente 2 anos ele tem um patrimônio bastante interessante. Conta aqui com um pouco mais de 63 milhões em caixa, tem um caixa também muito bom para fazer futuros investimentos. Conta aqui com 313 mil cotistas. Por ser um fundo, como eu mencionei, com 2 anos de existência praticamente, ele cresceu muito rápido. Tem fundos aí com muito mais tempo que não tem esse número de cotista aqui que o VGHF11 ele tem. Atualmente ele tem uma liquidez média diária aqui de 2,9 milhões de reais. E se descermos mais um pouco aqui, podemos ver que seu último rendimento anunciado foi de 10 centavos por cada cota. Ele sempre anuncia aqui no último dia útil de cada mês e 5 dias úteis depois ele realiza o pagamento, que vai cair na próxima semana, no dia 8/11. E esse valor de 10 centavos vai corresponder a um rendimento no mês de 1,05%. Então ele continua pagando pelo menos 1% ao mês de rentabilidade aos seus cotistas. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver o seu histórico de pagamentos, desde que ele começou lá em março de 2021. Então, por ser um fundo que tem a maior parte do seu patrimônio investido em CRIs, podemos ver que seus rendimentos oscilam bastante. E nesse ano de 2023 é um ano que ele tem pagado menos dividendos, né? Mas pelo menos seus dividendos estão mais estáveis do que nos anos anteriores que oscilavam bastante. Ele sempre vem pagando aqui pelo menos 10 centavos nesse ano de 2023. Vamos considerar agora, pessoal, alguns pontos aqui no seu último relatório gerencial que interessa especialmente quem é cotista ou quem está pensando em investir no VGHF11. Primeiramente, qual é o objetivo desse fundo? Atualmente ele investe de maneiras diferentes. Lembrando que o VGHF11 ele é um fundo considerado hedge fund. O que seria um fundo de investimento hedge fund? Ele tem a flexibilidade de investir de maneira diferente. Isso ajuda o fundo a buscar uma boa rentabilidade e ao mesmo tempo proteger o seu patrimônio. Só para vocês terem ideia, atualmente o VGHF11 ele tem 5 tipos de investimentos diferentes,
que mais adiante eu vou mostrar para vocês. Então aqui vocês podem conferir todos os tipos de investimento que atualmente o VGHF11 ele pode fazer por ser justamente um fundo hedge fund. Aqui podemos ver também que ele tem uma taxa de administração e de gestão que atualmente corresponde a 0,90% ao ano. Ele cobra aqui também uma taxa de performance de 20% sobre o QCD, o IPCA, mais a média do yield anual do IMAP5. Voltando aqui, podemos ver algumas movimentações que o gestor ele comenta. Ele menciona aqui que o fundo encerrou o mês de setembro de 2023 com a totalidade de seu patrimônio líquido alocado em ativos alvos, distribuídos em 110 diferentes ativos, um total investido de 887,3 milhões de reais. Ele menciona aqui que ele fez a venda de alguns fundos imobiliários da antiga MGCR11, lembrando que ele comprou esse fundo imobiliário MGCR11, então todos os ativos que eram do portfólio desse fundo passaram a ser do VGHF11. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos notar algumas movimentações que a gestão ela fala que ocorreu no mês de setembro. Ele fala aqui que foram adquiridos um total de 71,7 milhões em ativos e vendidos um total de 47,9 milhões. Também realizou uma aquisição líquida de 23,4 milhões de reais. Mais adiante eu vou mostrar para vocês quais foram as compras e vendas que o VGHF11 ele realizou nesse mês de setembro. Podemos ver aqui também ao lado, pessoal, que sua gestão é feita pela Valora. Aqui embaixo nós podemos ver alguns CRIs que atualmente o VGHF11 ele tem. Então aqui você pode ver quem é o ativo, no caso o devedor dele, o segmento de atuação, qual foi o valor investido e a porcentagem em PL. Um ponto interessante aqui do VGHF11 é que ele não tem exposição alta a nenhum dos seus devedores, né? Apesar dele ter aqui esses dois primeiros que está acima dos 5%, mas todo o restante dos seus CRIs, se observarmos aqui, está com uma porcentagem menor do que 5%. Somente em CRIs, atualmente o VGHF11 ele tem um valor total aqui de 604 milhões de reais investidos, o que representa atualmente 69,05% de todo o seu patrimônio. Então é um ponto bastante interessante a se considerar. Então esse é o principal investimento atualmente do VGHF11. Ele também tem investimento em FITICs, que é um tipo de investimento do setor imobiliário. Ele conta aqui com 30 milhões de reais investidos, o que representa atualmente 3,53% de todo o seu patrimônio. Ele também investe em outros fundos imobiliários, como vocês podem ver aqui, ele tem uma quantidade muito grande de fundos imobiliários que atualmente ele investe. Mas aqui embaixo nós podemos ver qual é o valor que ele tem investido de uma maneira total. Ele tem aqui 175 milhões de reais investidos em outros fundos imobiliários, o que representa praticamente 20% de todo o seu patrimônio. Então esse é o seu segundo principal tipo de investimento. Ele também investe em ações que são negociadas na Bolsa de Valores. Ele tem aqui essas 4 ações que vocês podem ver elas, com valor total investido de 22 milhões de reais, que representa 2,52% de todo o seu patrimônio. E por último, ele tem esse investimento aqui chamado SPE, que ele tem um pouco mais de 54 milhões de reais investidos e que representa aqui 6,20% de todo o seu patrimônio. Então, no total, somando tudo, o VGHF11 ele tem investido nessas 5 modalidades de investimento 887 milhões de reais. Será que o VGHF11, pessoal, ele é um fundo arriscado? Pelas suas taxas de juros, nós podemos saber se ele é um ativo arriscado ou não. Aqui vai se levar em consideração apenas os seus CRIs, os seus certificados de recebíveis imobiliários. Podemos ver que ele tem aqui CRIs que estão indexados ao índice IPCA, que é a taxa móvel de juros, e ele tem a taxa fixa aqui que atualmente está de 8,35%, que é a sua taxa média de aquisição. Então, para ativos que estão indexados ao índice IPCA com essa taxa aqui de 8,35%, o VGHF11 poderíamos considerar ele como um ativo moderado. Ele não é arriscado, como por exemplo a gente vê aí o HCTR11, o DEVA11 com IPCA mais 10%, porém ele não é considerado um ativo muito seguro, como por exemplo o HGCR11, que tem IPCA mais 7%. Então ele fica ali naquela mediana. Então ele não é um ativo nem seguro e nem arriscado. E os seus CRIs que estão indexados ao índice CDI têm uma taxa média aqui de aquisição de 4,60%, o que é considerado também de ativos medianos. Não são considerados ativos seguros, como por exemplo CDI mais 3%, porém também não são arriscados, como CDI mais 5%, mais 6%,
que já são considerados ativos aí de alto risco. Então, novamente, os CRIs que estão indexados ao índice CDI têm essa mediana aí. Então, de modo geral, o VGHF11 ele não é um fundo arriscado, porém também não é um fundo considerado seguro. Pelo menos no meu ponto de vista, pela sua rentabilidade aqui, pelas suas taxas, ele poderia entregar um rendimento bem melhor do que atualmente ele tem entregado. Se compararmos os seus CRIs, os CRIs do MXRF11, que tem taxas bem menores do que essas aqui que eu mencionei, o MXRF11 tem entregado um rendimento um pouco melhor do que o VGHF11. Então, o VGHF11 poderia sim estar entregando um rendimento aí um pouco melhor, se levarmos em consideração as suas taxas de juros. Descendo mais um pouquinho aqui, pessoal, podemos ver o seu demonstrativo de resultados correspondente ao mês de setembro. Ele teve uma receita aqui total de R$10.870.000. Essas receitas vieram de quê? 8,2 milhões vieram aqui dos seus proventos que ele recebeu dos fundos imobiliários e dos juros e correção monetária que ele recebeu dos seus CRIs. E ele recebeu um pouco mais de 2 milhões de algumas negociações que ele realizou, no caso, vendas que ele realizou de fundos imobiliários com ganho de capital. Então, no total, ele teve uma receita aqui bruta de R$10.870.000. Mais embaixo aqui podemos ver que ele teve uma despesa de R$1.653.000. Então, no final, ele teve um resultado líquido de R$9.216.000 e ele distribuiu o valor total de R$9.418.000. Então, nota-se que ele gerou um valor um pouco menor do que o valor que ele realmente distribuiu. Mas como ele tinha aqui um resultado acumulado, como vocês podem ver aqui, então ele usou essa reserva que ele tinha acumulada para poder manter os seus dividendos. Antes ele tinha uma reserva aqui de R$311.000, então ele usou essa reserva para poder pagar os 10 centavos e permaneceu ainda com R$109.000. Provavelmente essa receita menor do VGHF11 tem a ver com o IPCA, que nesses últimos meses não vieram muito bom. Então isso provavelmente impactou assim na receita do ativo, que diminuiu a sua receita e consequentemente afetou também nos seus rendimentos mensais. Esperemos que nos próximos meses ele não tenha que ficar pegando resultado acumulado para poder distribuir, né? Porque se ele continuar assim, o seu resultado acumulado, que agora é de apenas R$109.000, vai acabar. E ele, consequentemente, se continuar gerando uma receita menor do que o valor que ele tem gerado, vai ter que diminuir os seus dividendos, o que não seria muito bom. Descendo aqui, nós podemos ver que atualmente seu principal investimento está nos seus CRIs. Como eu já mencionei, ele tem aqui 5 tipos de investimento diferentes. Aqui vocês podem ver a composição em questão de patrimônio de cada um deles. Se destaca aqui em especial os seus CRIs, que representa 68%, e os seus fundos imobiliários com 19%. Tirando como referência aqui apenas os seus CRIs, a maioria deles está indexados ao índice IPCA, com 3 variações dele, um com 35%, outro com 2,9% e o outro com 24,8%. E ele tem aqui 37,2% indexados ao índice CDI. Se vocês pegarem alguns relatórios gerenciais passados do VGHF11 de uns 3, 4 meses atrás, vocês vão notar que antes os que estavam indexados ao índice CDI era de aproximadamente 48%. Então ele diminuiu a sua exposição ao índice CDI, consequentemente aí já na expectativa da diminuição da taxa Selic. E aqui, pessoal, vocês podem ver a descrição das movimentações que ocorreram no mês de setembro. Então, algumas compras que ele realizou de alguns fundos imobiliários, de alguns CRIs, de algumas ações e algumas vendas que ele também realizou, né, de fundos imobiliários, CRIs e ações. Podemos notar que as maiores vendas foram realizadas aqui nos seus fundos imobiliários, então mostrando assim que a gestão está procurando fazer ganho de capital. E aqui por último, a gestão faz o resumo de cada um dos CRIs que atualmente ele tem, né, já que é seu principal investimento. Ele vai falar um pouquinho aqui sobre como é que foi feita essa operação e também as garantias que foram dadas por seus devedores caso eles não cumpram com o pagamento mensal dos juros e da correção monetária. Lembrando que o VGHF11 até no momento não sofreu nenhum tipo de calote dos CRIs que atualmente ele tem, o que é um ponto positivo, e especialmente quem é cotista espera que continue assim, né, que não surja nenhum tipo de situação assim complicada para o fundo. Então, pessoal, esse é o VGHF11, um fundo aí de base 10, atualmente um dos principais concorrentes do MXRF11 e do BTCI11. Na próxima semana ele vai ter mais um concorrente, que é o KNSC11, um fundo da Kinea, que vai ser de base 10. Então teremos agora boas opções de fundos imobiliários de base 10 do segmento de papel. Esse último relatório gerencial não tem assim muitas novidades, só tem que ficar ligado com respeito, como eu mencionei lá, a sua receita, né? Já que ela diminuiu nesses últimos meses e ele tem distribuído um valor que ele não tem gerado.
Então ele tem consumido ali a sua reserva acumulada que ele conseguiu fazer no decorrer do tempo, mas essa reserva pode acabar e, consequentemente, se ele não conseguir gerar uma receita no mesmo valor para ele poder distribuir, ele vai assim acabar diminuindo um pouco os seus dividendos, o que não seria muito bom para os cotistas. Como eu mencionei, pelas taxas que atualmente ele tem com respeito aos seus CRIs, seria para ele estar aí distribuindo um rendimento bem melhor do que ele tem distribuído no momento. Mas deixe aí nos comentários qual a sua opinião sobre o VGHF11. Vale a pena ou não investir nele? Deixe aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.